E o que me chama a atenção nesse texto é a reação de Eliseu. Porque, meu irmão, já é difícil começar um ministério do zero. Agora, substituir um cara top igual Elias é outros 500. Elias é um dos maiores vultos do Velho Testamento. Elias é um dos maiores profetas que já existiu. Nós estamos falando de um cara que acabou de descer do Monte Carmelo, que venceu um desafio de deuses, onde ele viu descer fogo do céu, onde ele venceu 850 profetas. E ele viu uma nação inteira caindo sobre os joelhos e dizendo, só o Senhor é Deus. Esse cara chega para Eliseu e fala, agora é contigo. Assume a bronca aí. E sabe o que Eliseu faz? A reação de Eliseu é muito interessante. Porque diz que ele cessa de arar a terra, ele para na hora o que ele está fazendo. Ele pega os bois, que era o instrumento de trabalho dele, faz um sacrifício ao Senhor, faz uma churrascada com os amigos, e o arado de madeira, ele usa como lenha ainda para queimar os bois. Ele fala, partiu, vamos para o ministério, Elias. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que chega o dia de Elias ser levado até os céus. O último dia de Elias. E Elias então, ele vai ser levado até os céus, e Eliseu gruda nele. E a palavra de Deus diz que Elias vira para Eliseu, e eles estão em Gilgal, e Elias diz assim, ó, fica aqui, porque o Senhor me enviou até Betel. E Eliseu vira para Elias e fala, tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei, e só. Ele gruda no Elias, ele vai até Betel com Elias. Quando ele chega em Betel, Elias vira para Eliseu e fala, sossega aí, fica aqui, porque o Senhor está me enviando até Jericó. E ele vira para Elias e fala, tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei só. E aí então, Elias vira para ele e fala, fica aqui menino, fica aqui garoto, porque o Senhor está me enviando agora até o Jordão. E então Eliseu vira e fala, tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei só. Eu fico imaginando que Elias naquela hora já estava irritado com Eliseu, porque não desgrudava dele. Por quê? Porque era um inconformado. Ele queria mais. Ele queria mais. Meu irmão, muitas vezes nós temos oportunidade, nós temos homens de Deus para andar junto. Nós temos cursos, nós temos estudos, nós temos oportunidade. Ontem mesmo a gente foi orar, né, pastor? Fomos eu, pastor, o Santiago, alguns jovens, nós juntamos, fomos. Meu irmão, nós temos oportunidade de aprender, de receber mais de Deus, de comer mais da palavra de Deus. E a gente, onde está? Eliseu estava grudado em Elias. Fica aqui, certo como vive o Senhor, eu não vou desgrudar de ti, você não vai andar só, eu quero estar junto, porque eu não vou perder nada. Eu não me conformo com menos. Vocês estão me entendendo? Eliseu era um inconformado. E Elias então, eu vejo um Elias irritado, ele se irrita e ele fala, o que queres que eu te faça que eu ainda não te dei? O que você quer que você não desgruda do meu pé? Você não está vendo que é as últimas horas minhas na terra? Você não está vendo que Deus vai me levar? Você não me dá não privacidade. Menino, desgruda de mim. O que eu ainda não te dei que você quer? E essa é a deixa de Eliseu, porque ele vira então para Elias e fala, eu quero a unção dobrada do Espírito que está sobre você. O que Eliseu está dizendo, meu irmão, eu não me conformo com menos. Eu não quero continuar só o que você começou, mas eu quero viver 2 vezes o que você viveu. Onde a maioria teria medo até de substituir Elias, esse menino teve a coragem de virar e falar, eu quero ser 2 Elias num só. Se você pediu demissão, se você desistiu e Deus aceitou, esse é um problema teu com ele. Vai ser uma honra continuar o seu legado, Elias. Só que eu não vou ser o seu step, eu não vou ser só um substituto. Eu vou viver o teu ministério profético e o meu junto. E como o meu não vai ser nada menor que o seu, eu quero viver o seu e o meu e ser 2 Elias e um só. Ele era um inconformado. E a palavra de Deus diz que Elias vira para Eliseu e fala, dura coisa você está pedindo, hein, rapazinho? Você é abusado, hein? Até eu tô achando essa parada difícil. Até eu tô achando isso muito duro. E então Elias joga a batata para Deus e fala, na hora que eu subir, se você me vir,
subindo, vai acontecer do jeito que você está querendo. Se você não me vir, então não vai acontecer. E diz que eles chegam no Jordão. Elias pega a capa, enrola a capa e bate no rio. E quando ele fere o rio, as águas do rio se abrem de um lado para o outro. Vocês imaginam isso? Vocês imaginam que um milagre que só a geração de Josué viu, agora Deus está fazendo um milagre VIP ali só para os dois. O rio, eu não consigo imaginar eles passando como quem passa na faixa de pedestre. Eu ia ficar louco para passar num negócio desse. Primeiro acho que eu ia ficar meio com medo, né? Vai que esse negócio volta. Mas, meu irmão, se fosse hoje, todo mundo ia querer fazer um selfie, ia filmar. Mas eles passam o pé em seco. E quando a palavra diz que quando eles passam o pé em seco, vem um carro de fogo e separa os dois. E Elias começa a subir aos céus num redemoinho. E Eliseu viu. Eliseu viu. E é interessante porque Elias vai subindo e Eliseu está vendo. Elias vai subindo e Eliseu está vendo. Só que Eliseu tem que tomar uma decisão agora. E qual que é a decisão que Eliseu tem que tomar? Ele começa a olhar para Elias e ele começa a ver um negócio caindo aqui. Ele começa a olhar para Elias e ver um negócio caindo. É a capa. Aquela capa que Elias jogou em cima dele. Aquela capa que Elias falou, ó, você vai continuar o meu ministério. Agora ele tem que decidir entre parar de olhar para aquelas coisas que ficaram para trás, parar de olhar para as coisas que já se foram e começar a olhar para o futuro. E a palavra de Deus diz que ele decide, ele para de olhar para Elias, ele começa a olhar para a capa. E ele pega a capa, e agora ele pega a capa e eu fico imaginando ele olhando para a capa e olhando para o Jordão. Olhando para a capa e olhando para o Jordão e pensando assim, nem a pau que eu vou voltar nadando. O que ele está dizendo é, o que eu vivi até agora, eu não vou viver nada menor. E a palavra de Deus diz que ele fere o rio Jordão e ele dá um brado, aonde está o Deus de Elias? O que ele está falando, meu irmão, é que a experiência sobrenatural que eu vivi agora é daqui para frente, não é daqui para trás. É daqui para mais, não é daqui para menos. Aonde está o Deus de Elias? Elias se foi, mas o Deus dele está aqui. E ele continua movendo as águas, ele continua abrindo o rio, ele continua fazendo milagres. Aquele homem era um inconformado. Ele não se contentava com menos. Talvez você chegou num nível espiritual onde você falou, tá bom. Talvez você chegou num nível de intimidade com Deus onde você falou, já estou muito santo. Talvez no teu casamento você já chegou num nível que você falou, meu casamento está perfeito. Está do jeito que eu quero. Meu irmão, Deus tem sempre mais pra gente. Deus tem sempre mais para você. Não é daqui para trás, é daqui para frente. Aquilo que você viveu foi bom, glória a Deus. O tempo de Elias foi maravilhoso. Mas o que Eliseu está falando, onde está o Deus de Elias? Elias já foi, eu sei que ele não vai voltar mais. O tempo dele foi, o ciclo dele passou. Mas daqui para frente, Deus vai fazer coisas maiores comigo. Quantos creem que Deus vai fazer coisas maiores? Isso é uma coisa que acontece desde o Antigo Testamento. E acontece até hoje no meio da igreja. Você sabe o que é? São moveres. Deus trabalha com moveres. E os moveres são cíclicos. O mover ele começa e ele termina. Aí começa outro e termina. Deus não trabalha seguindo um mesmo padrão. Ele é o mesmo Deus, ele faz as mesmas coisas, mas de maneiras diferentes. Na Bíblia, quando a gente vai lendo, a gente vai vendo moveres sobrenaturais diferentes um do outro. Deus vai trabalhando através de moveres, e é desse jeito ainda hoje. O que Elias está falando, Eliseu está falando, quando ele fere o rio, ele está falando, o mover de Elias pode ter terminado, mas Deus vai começar um novo mover a partir de agora. E às vezes você está vivendo num tempo que acabou. Às vezes você está vivendo num mover que o tempo daquele mover já se foi. E Deus está querendo fazer mais, mas você está agindo como se Deus tivesse ido embora com aquele mover. Deus ainda está aqui, meu irmão. Ele quer continuar abrindo o Jordão
Para de olhar para as coisas que passaram. Para de viver um saudosismo de experiências que se foram. Começa a olhar para frente. Começa a ver as coisas que Deus tem colocado na tua frente. Começa a olhar. Deus quer fazer as coisas de uma maneira diferente. Você está me entendendo? Salvação, remissão de pecados, justificação, conversão, a palavra de Deus, isso não muda nunca. Mas a maneira como Deus aviva e visita a sua igreja não segue um padrão. Ele faz isso com moveres espirituais diferentes. Vocês estão entendendo? Nós precisamos entender que quando o mover se encerra, Deus não acabou com aquele mover. Deus continua trabalhando, Ele quer fazer coisas novas. Tem muita gente que eu encontro que fala assim, no meu tempo de renovação espiritual era bom. Aquilo sim era unção. Aquilo sim era louvor. Naquele tempo sim a igreja era boa. O pastor fulano de tal. Pastor fulano. Meu irmão, glória a Deus, foi bom, foi maravilhoso o que Deus fez. Mas Deus não terminou. O tempo daquele povo acabou. Muitos nem estão vivos mais. Deus quer fazer mais. Deus quer fazer mais. Aquele tempo sim era bom. Hoje é bom. Amanhã vai ser bom também. Nós temos que olhar para frente. A gente às vezes chora como se enterrou um defunto. E como se Deus tivesse enterrado junto. Essa igreja, ela tem jovem, ela tem criança, ela tem pessoas mais velhas. Glória a Deus, são gerações. E assim como Elias passou um legado para Eliseu, nós vemos aqui um encontro de gerações, como nós vemos aqui um tempo hoje também. E tem muita geração que não consegue passar o legado. Tem muita geração que não consegue, porque fica chorando um saudosismo. Pois eu quero dizer, meu irmão, Deus tem moveres novos e Ele vai continuar fazendo, Ele vai continuar trabalhando, Ele tem mais. Não podemos nos conformar. As coisas que ficaram no passado foram lindas, contribuíram para a nossa experiência espiritual, para a construção do nosso caráter. Mas Deus tem mais. Amém? Você crê nisso? O ciclo de Elias pode ter terminado, mas Deus continua aqui, Ele está fazendo. Onde está o Deus de Elias? Ele está aqui, Ele quer fazer mais na sua vida. Amém? A palavra de Deus nos mostra no livro de Esdras, capítulo 3, que Esdras estava reconstruindo o templo de Salomão. Salomão tinha construído aquele templo lindo. Os babilônios vieram, destruíram tudo. Levaram o povo para o exílio, e eles voltam agora, e Esdras, ele tem a incumbência de reconstruir o templo. E ele reconstrói o templo. E no dia da inauguração do templo, a palavra diz que se ouve um grande barulho, um grande grito, um grande brado de vitória, de louvor, de júbilo. E eram os jovens, porque eles gritavam e jubilavam falando, nós vamos viver um pouco daquilo que nos contaram nossos pais. Essas pessoas nunca viram um culto, esses jovens nunca tinham visto o sacerdote sacrificar, esses jovens nunca tinham visto a Shekinah descer de Deus, descer no templo, a fumaça encher o templo. Eles nasceram no exílio, eles nunca tinham visto, e eles estavam felizes porque eles iam experimentar aquilo pela primeira vez, eles iam experimentar aquele mover pela primeira vez. E eles estavam bradando, mas a palavra diz que também havia um outro brado, maior ainda, e era um brado de choro dos mais velhos, que diziam assim, nunca isso aí vai ser igual ao que foi no nosso tempo. Nunca vai ser do jeito que foi no nosso tempo. Não vai chegar nem perto. E eles dizem que choravam e se lamentavam. Meu irmão, eu quero dizer para você, que a glória da última casa vai ser maior que a primeira. A glória da última casa vai ser maior que a primeira. Não se conforme com as coisas que ficaram no passado. Se você viveu experiências boas, glória a Deus, mas elas não acabaram. Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais. Você crê nisso? Mas para isso, muitas vezes a gente tem que deixar o bom para viver o melhor. A gente tem que parar de levantar alguns troféus como se fossem os únicos.
Deus está querendo dar mais para a gente. Você consegue olhar para frente. Você consegue olhar para Deus e entender que Ele tem muito mais para você. Você sabe o significado da palavra inédito, extraordinário? É algo que você nunca viveu, que nunca se repetiu na sua vida. É inédito. É algo que você nunca experimentou. Eu creio num Deus que tem essas coisas para você. Às vezes a gente fica orando, pedindo para Deus, faz de novo. E Deus quer fazer novo, não de novo. Ele quer dar algo que você ainda não viveu, não algo que você já viveu. Nós temos que olhar para frente. Amém? Em 2 Reis, capítulo 4, Eliseu vai até a casa de uma viúva. E você conhece a história. Essa viúva, o marido dela tinha morrido, era um dos profetas, e ele não deixou previdência privada, ele não deixou seguro de vida, ele não deixou herança, ele deixou uma dívida para ela. E a palavra de Deus diz que os credores vieram cobrar essa dívida e iriam levar os seus filhos como escravos. E ela então bate na porta de Eliseu. Ela bateu na porta certa, porque ele era o inconformado. E a palavra de Deus diz que Eliseu vira para ela e fala, o que você tem aí? E ela fala, meu senhor, eu não tenho nada além de um pouquinho de azeite na botija. É impressionante como alguns crentes têm a capacidade de olhar para as coisas que têm e achar que é nada. É impressionante como alguns crentes olham para si, olham para os seus dons, olham para os seus recursos e falam, eu não tenho nada. Às vezes o nosso líder vira e fala, você é capaz, eu vou te dar um ministério, eu vou te colocar numa posição de liderança, você vai ganhar vidas para Jesus, você pode falar, não, eu sou um coitado, não sei nem falar. Meu irmão, seja um inconformado. Eliseu gentilmente cala a boca daquela mulher e fala assim, vai buscar o tanto de vasilha vazia que você puder. Vai pedir emprestado, traga muitas vasilhas vazias, não poucas. Repete comigo, vasilhas vazias. Quase um trava-língua, né? Vasilhas vazias, não poucas. Vou falar de novo, não poucas. Por quê? Que tinha que ser vasilha vazia. E por que tinha que ser muita vasilha vazia? Glória a Deus. Porque, meu irmão, quanto mais espaço na vasilha, mais multiplicação. Quanto mais espaço na vasilha, mais azeite. O azeite parou de multiplicar quando acabaram-se as vasilhas. Mais uma vez, a palavra nos mostra que quem determina a quantidade de vitória é a gente. Deus já liberou a provisão, Deus já liberou a vitória. A quantidade de azeite que você vai ter não depende dele, depende do quanto de vasilha você ousa colocar na frente dele. Quem se conforma com pouca vasilha vai ter pouco azeite. Vocês estão me entendendo? E ele fala para aquela mulher, você vai colocar as vasilhas vazias todas na sua frente. Você vai pegar aquele pouquinho de azeite que você tem na botija. Você pega a primeira vasilha e você começa a derramar o azeite nela. E quando essa vasilha encher, você pega ela, põe para o lado e vai para a próxima. Eu fico imaginando os detalhes que ele está explicando isso, sabe? E eu fico pensando, será que Eliseu pensou que essa mulher era meio lerda? Será que ele achou que ela ia derramar o azeite e ela não ia ver? E ela ia ficar olhando para o azeite derramar, e o azeite ia ficar derramando no chão da sala, e ela não ia para a próxima vasilha? E aí eu entendo que no texto não é literal, porque todo o texto é profético. O que a Bíblia me ensina é que Deus não ia fazer um grande milagre na vida daquela mulher, mas Ele ia fazer que cada vasilha fosse um pequeno milagre na vida dela. E o que Ele está dizendo é, pegue o primeiro milagre, coloca na tua frente e Deus vai começar a multiplicar. Quando ele terminar, você põe ele do lado e olha para a próxima, porque Deus tem mais para fazer na sua vida. Deus tem mais para fazer na sua vida. Meu irmão, eu fico olhando alguns crentes que se conformam com o primeiro milagre. Eu fico olhando alguns crentes que Deus faz algo na vida dele uma vez, ele tem uma experiência sobrenatural com Deus e ele empaca ali. Eu fico imaginando se fosse hoje,
Talvez aquela vasilha ia encher, alguns crentes iam abraçar aquela vasilha, pastor. Ia falar, é a vasilha do milagre, é a vasilha do milagre. E o vizinho ia chegar para ver, cadê a vasilha? Não, é a vasilha do milagre, é a minha vasilha. Não ia vender nem para pagar a dívida. Como se Deus não fosse fazer mais, só fez aquela única vez e nunca mais vai fazer de novo. O que o profeta está falando para aquela mulher é: quando Deus fizer o primeiro milagre, foi bom? Foi. Multiplicou? Coloca do lado e vai para o próximo, porque Deus tem mais. Foi bom? Foi. Multiplicou? Foi. Coloca do lado e vai para o próximo, porque Deus tem mais. Meu irmão, para de olhar para o que Deus está fazendo. Fez? Foi bom? Vai para o próximo. Função de conquista. Você tem mais para conquistar, você tem mais para ganhar, você tem mais para avançar. A gente se conforma com a primeira vasilha e para. E aí Deus tinha tanto para fazer, a gente só vive um pedacinho. Eu fico imaginando que tem pessoas que vão chegar no céu e Jesus vai falar assim: eu achei que você ia vir com a multidão, cara, você quase não trouxe você mesmo. Eu tinha tanto para você, você vem se arrastando, você quase não veio você mesmo. Quem determina a quantidade da tua vitória é você, com a sua atitude de conformado ou de inconformado. Qual que você é? Um conformado ou um inconformado? Quantas vasilhas você ousa colocar diante de Deus nessa noite? Olha para frente, meu irmão. Começa a olhar para frente. Porque os olhos do Senhor continuam passando aqui, procurando corações informados, corações inteiros para com Ele. Ele quer se mostrar forte para você. Ele quer se mostrar forte. Se coloque em pé nessa noite. Eu não sei como que você entrou, qual o tamanho do seu problema, o tamanho da vasilha que Deus tem que encher na sua vida. Mas está na hora de você começar a olhar para a capa. Está na hora de você começar a olhar para a vasilha que ainda está vazia. Está na hora de você ferir o chão com mais vontade. Está na hora de você se posicionar com mais fé. Porque os olhos do Senhor estão procurando corações inconformados nessa noite. Os olhos do Senhor estão procurando. Talvez você já lutou tanto e se conformou e desistiu na metade. Pastor, o senhor não sabe o tanto que eu estudei, o tanto que eu tentei, o tanto que eu lutei, o tanto que eu orei. Eu parei porque não aconteceu. Eu quero dizer para você, meu irmão, continua ferindo o chão. Continua ferindo o chão, porque Deus quer liberar uma vitória hoje na sua vida, até consumir. Ele quer consumir tudo aquilo que te prende. Meu irmão, Jesus já conquistou todas as coisas na cruz. Com Ele nós já somos, nós não vamos ser, nós já somos mais que vencedores. Nós precisamos só nos posicionar. A palavra de Deus diz em João capítulo 14, versículo 2, o próprio Jesus falando para mim e para você: em verdade vos digo, que quem crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores ainda. Jesus, ele já estava olhando e falando: não se conforma. Porque se você crê em mim, você vai fazer mais que eu. Se você crê em mim, você vai ter mais unção. Se você crê em mim, vai ser te dada autoridade. Se você crê em mim, você vai conquistar, você vai chegar mais longe. Quantos já se conformaram aqui? Se você tem se conformado, ou se você é um inconformado e hoje queima no teu coração um brado de querer mais de Deus, vem aqui na frente. A palavra de Deus diz que será derramado sobre vocês a unção do Espírito Santo, para que vocês sirvam de testemunhas sobre toda a terra, até os confins da terra. Talvez você começou bem a semana passada, mas no decorrer da semana as ondas se levantaram. Problemas de saúde, relacionamentos, problemas financeiros. A coisa pegou. Só que aquele que é o maior, Ele está no controle de tudo. Ele tem o controle de tudo, amém? E Ele pode acalmar o seu mar nessa noite. Pode trazer paz à sua vida, em nome de Jesus. Se você entrou aqui hoje com dores,
Se você entrou aqui doente hoje, você veio aqui, você está mal, eu quero que você coloque a sua mão agora no seu coração. Coloca no seu coração. Pastor Jimmy disse para nós hoje que Deus é o Deus que se move, é Deus de moveres. O mesmo Deus de Elias, o mesmo Deus de Eliseu é o nosso Deus. Ele não mudou em nada. O tempo passou, mas Ele continua o mesmo. Ele multiplicou o azeite da viúva, Ele curou Naamã, Ele fez tantos milagres. E hoje o teu milagre vai chegar. Em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração. Espírito Santo, a tua palavra diz que Jesus é aquele que sonda os rins e o coração. Nada te é oculto. Todas as coisas estão patentes aos olhos daquele com quem havemos de tratar, diz a tua palavra. A angústia, Deus, a dor, a pressão, Senhor, em nome de Jesus, doce Espírito, eu clamo a Ti agora, que o Senhor comece a visitar cada pessoa que está com a sua mão no coração. Deus, eu repreendo nessa hora toda dor, toda enfermidade. Eu digo, saia em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, toda obra de encantamento que foi feita, toda obra na encruzilhada, Deus, contra a vida dessas pessoas que estão aqui nessa noite, contra casamentos, contra a família. Em nome de Jesus eu me levanto agora, na autoridade do Senhor, na cobertura do sangue de Jesus, revestido de toda a armadura do Senhor, eu digo que está cancelada, destruída, em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Então, Senhor, vem agora, traz paz aos corações, traz alegria, traz, Senhor, o conforto, traz, Senhor, em nome de Jesus, a vida plena que o Senhor veio trazer para nós, que seja estabelecida no coração do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, da minha amiga que está aqui, em nome de Jesus. Glória do Senhor. Eu declaro cura, eu declaro libertação, eu declaro casamentos restaurados, eu declaro restauração de famílias, eu declaro em nome de Jesus a bênção do Senhor no trabalho, no emprego. Senhor, eu quero abençoar, Senhor, os professores que vão voltar às aulas agora essa semana, que seja uma semana linda e que seja um segundo semestre da manifestação da tua glória nas escolas. Eu abençoo os alunos, eu abençoo os meus filhos que estão na faculdade. Deus visita, abençoa, faz prosperar para a tua glória. Cada um no seu trabalho, cada um na sua casa, cada um na sua vizinhança. Eu declaro um tempo de prosperidade, de alegria, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, o nosso amigo, o nosso advogado da defesa, esteja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Uma semana linda para você, em nome de Jesus. Aleluia.